Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Vitor, sou estudante de psicologia e hoje eu vim contar sobre como é que foi a minha apresentação de TCC. E sim, você não leu errado, eu misturei psicologia com cultura emo. Será que isso deu certo? Spoiler, deu sim, aqui está o trabalho bonitinho, o filho que nasceu, como a gente gosta de falar, né? E aqui vai ser bem despretensioso, bem sem roteiro mesmo. Eu vim contar como é que foi o processo de desenvolvimento desse TCC, da onde veio a ideia, né? Mais ou menos os bastidores por trás disso. E lógico, vou comentar um pouco sobre o trabalho também. Vamos nessa. E se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque mais conteúdos relacionados de psicologia, com arte também, né, querendo ou não, e saúde mental, você encontra aqui. Se inscreve no canal e acompanha a gente nas redes sociais. Vamos nessa. Bom, pessoal, tipo assim, a ideia de fazer um TCC que misturasse arte com psicologia vem desde muito tempo, porque eu sempre senti que existia uma certa falta de coisas ligadas à saúde mental que se remetesse a aspectos da cultura, da arte em si. Já é um canto que não tem tanto trabalho sobre, acho que meu trabalho vai ser bem-vindo. Então eu falei sobre isso e de fato eu misturei cultura emo porque sim, eu gosto muito. Sim, é uma música dos anos 2000, quase ninguém fala mais, né? Mas tipo assim, quem sabe não esteja voltando a cultura emo aí, né? De acordo com algumas notícias que estão falando. Bom, meu trabalho também se baseou nisso, porque eu sinto que pode estar voltando esse movimento, talvez não com a maior força do mundo, mas a gente pode ver que algumas bandas estão voltando e tal, algumas bandas ainda em atividade lançam músicas e estão de vez em quando nos trend toppings. Então eu relacionei psicologia com o emo. Claro que não foi a tarefa mais fácil, porque não tem tanto conteúdo que relacione as duas coisas, mas eu fiz aquele entrelaçamento e deu certo. Bom, falando sobre o processo de TCC bem no início mesmo, foi bem corajoso tentar escrever sobre esse tema, porque vocês imaginam a sala, né? Todo mundo querendo falar sobre temas mais comuns na psicologia, né? E do nada eu falando, não, eu quero falar sobre Restart Psicologia. Que merda, hein? Lógico que foi meio estranho no primeiro momento, eu imagino, para o meu orientador, mas que aceitou com muita leveza, sabe? Ele não criticou, não fez nenhum julgamento, ele embarcou junto disso mesmo, para tentar saber mais o que eu gostava tanto dentro dessa cultura do emocore e como é que eu queria envolver com psicologia. Então no final foi bem receptivo, meu orientador, então deu muito certo a partir daí. E durante o processo, nossa, cara, foi muito estudo, porque eu basicamente, eu nem contei ainda o título do TCC, né? O título do TCC envolve, vou até buscar aqui, um olhar da psicologia social sobre as representações sociais das masculinidades no fenômeno emo. Então, esse é o TCC, um nome gigante, né? Mas que volta por muito questão da psicologia social, que é você enxergar conceitos da saúde mental mais ligados à sociedade, às coisas que acontecem lá. Então, tipo assim, é um tema que envolve muito questão social, né? Dentro da psicologia social, eu não tinha muito conhecimento sobre. É que eu achei que esse tema linkava com o aspecto do emo, mas eu particularmente não tinha tanto conhecimento sobre. Então, lá fui eu atrás de artigo, livro sobre psicologia social para entender basicamente os conceitos. Então, foi uma correria assim, bem complicada até, eu diria, mas no final deu certo. No final, o 10 veio, né? Eu já dei o spoiler aqui, eu passei. Mas vamos lá comentar um pouco mais sobre um pouco da apresentação. O que aconteceu? Eu reuni basicamente meus amigos, minha família, todo mundo tava lá para assistir. E cara, a apresentação teve seus percalços, assim, no sentido que eu cheguei uma hora antes para apresentar ali, né? Quer dizer, uma hora antes eu cheguei na sala, eu já tava lá no canto muito tempo, na porta esperando liberarem para eu entrar. Aí eu entrei, podia entrar para preparar apresentaçãozinhas direitinho, só que aí o data show não tava pegando, né? O local que você apresenta, projeta os slides, não tava funcionando. Aí lá fui eu pedir para meus amigos, pedir pro técnico ajeitarem aquele data show para eu poder apresentar direitinho. Foi meio tenso, eu achava que eu ia ter que apresentar só no gogó. Ia ser complicado, os slides estavam tão lindos, cara. Muito legal os slides também, estavam muito bacana, então não queria deixar de apresentar os slides, né? Então, bom, ajeitado o problema do data show,
Acabou que funcionou ali, o técnico foi lá e ajeitou. Vamos para a apresentação, eba! Então a apresentação tinha que ser em 10 minutos. Meu Deus, apresentação em 10 minutos, eu falo muito e é muito conteúdo. É difícil resumir tudo para esse formato. Então foi complicado, assim, a introdução e a metodologia eu tinha que fazer basicamente 2 minutos e o resto tudo para resultados praticamente. No final deu certo, mas foi correria, sabe? Não tinha nem tempo de respirar. Mas no final também uma coisa muito engraçada que aconteceu, engraçado olhando agora, né? Mas foi quando, lá no meu computador, quando estava projetando os slides, no meio da apresentação, abriu o Avast do antivírus. Assim, ocupou toda a tela, ocupou todo o espaço ali do Data Show. Eu fiquei, meu Deus, como é que isso apareceu do nada? Nunca aparece, assim, nesses momentos de apresentação. Vai aparecer justo no TCC. Então, né? Foi meio complicado. Eu meio que por fora tava tentando transparecer a tranquilidade, mas por dentro tava querendo fechar aquela janela e, nossa, cara, que caos. Mas deu certo. E no fim, tipo assim, a apresentação correu tudo bem, foi tudo tranquilo, o 10 veio e foi uma etapa que foi concluída, graças a Deus, né? Eu sei que muita gente tem complicações quanto a essa etapa do TCC, mas foi alguma coisa tranquila, assim. Foi uma coisa que deu pra passar, mas pra mim a maior dificuldade é encaixar o trabalho dentro de 10 minutos, porque é bem complicado. Mas no final correu tudo bem. Você deve estar se perguntando um pouco sobre como é que foi, como é que é esse trabalho, né? Sobre o que eu tô falando. Basicamente, no início, ela elenca a história da masculinidade dos Estados Unidos ao longo dos séculos, né? Essa masculinidade, ou melhor falando, masculinidades no plural, conta sobre como é que é as vivências do sujeito masculino, né? Do homem dentro do ambiente social. Ao longo das décadas, ao longo de todos os cenários, todas as culturas. E eu coloquei mais focado nos Estados Unidos, porque o emo também surge nos Estados Unidos. Então eu fiz essa comparação, né? Basicamente o que surge nos Estados Unidos é um sujeito chamado self-made man. Esse sujeito é aquele homem que normalmente a gente associa ao universo masculino, né? Um homem viril, musculoso, trabalhador, um homem que não demonstra emoções, que é forte, frio por fora. Seria basicamente o sujeito que normalmente a gente associa na nossa cultura ao homem. E o emo basicamente destoava bastante disso. Ele também surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 e, cara, ele mostrava algumas características que não eram tão comuns desse sujeito self-made man, desse sujeito que normalmente a gente associa ao universo masculino. E também tinha um fato que esse sujeito considerado self-made man, esse sujeito que normalmente a gente associa ao homem, ele precisava se provar. Ele precisava se provar homem para a família, ele precisava se provar homem para os amigos, para os seus chefes, até para si mesmo, como se ele tivesse esse título de ser homem. Ser homem para ele é se provar ser másculo, se provar ser sujeito de hombridade. Então, dentro desse cenário, era um sujeito que possuía muitos adoecimentos mentais, né? Imagina essa cobrança excessiva de tentar se provar sempre para os outros e para si mesmo como sujeito merecedor de ser homem. Era um título que o cara carregava, basicamente, e tinha que se provar constantemente. Então, dentro do emo, normalmente a gente não possuía isso. Dentro das letras e dentro das canções existia um tom mais melódico, um pouco mais confessional, sabe? Os homens abertamente expressavam suas emoções, suas angústias, seus medos, coisa que era bem diferente daquele sujeito que a gente estava falando antes, né? Então, assim, eu via que muitos preconceitos, muitas coisas que aconteciam para o universo do emo era muito voltado para esse sujeito que precisava se provar homem e criticava outras formas de ser homem dentro dessa sociedade. Basicamente, nesse trabalho eu foco no sujeito masculino, né? Então, tipo assim, o sujeito que normalmente a gente associa ao homem estaria constantemente atacando o universo emo porque esse homem emo estava destoando do cenário masculino, né? Ao se mostrar frágil, ao se mostrar um sujeito que possuía emoções e que chorava no palco, chorava nas canções. Então, o sujeito self-made man, esse mais tradicional que a gente está analisando, estaria atacando esse tipo de homem. Então, dentro desse cenário, eu estou analisando, será que a única forma de se mostrar um homem forte, um homem viril, um homem másculo, seria só através de insultar outros tipos de vivências?
estudar pessoas, homens, mulheres, para se provar nessa figura de pessoa máscula? Será que pelo próprio movimento de se mostrar como um sujeito fraco, frágil, que passa por problemas, que é falho igual a todas as outras pessoas, será que só nessa atitude não se estaria mostrando um sinal de força? É basicamente nisso que o trabalho se foca. Ele se volta bem para essa questão mais social, trabalhando questões de sexualidade, questões sexistas, mas nesse intuito de trazer reflexões sobre esse cenário emo e se tudo que aconteceu naquele cenário foi benéfico para a saúde mental dos sujeitos, para os ouvintes que gostavam desse tipo de música, é mais nesse sentido. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais ou menos contando as bastidores e um pouco do que aconteceu desse trabalho. Deu tudo certo. Se você quiser ler o trabalho, tudo certo. Você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, no @vitorpsicoeduca. E lá eu vou te mandar o trabalho PDF bonitinho, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.